E aí, tudo bem? No ABF Deduz de hoje, a equação de Brooke-Taylor. Importante você saber que essa equação tem uma dedução extremamente complexa, usando derivada parcial, usando o binômio de Newton. Nós aqui não vamos fazer isso. Nós vamos fazer a dedução a partir de duas aproximações. Então, duas formas que algumas pessoas vão dizer que está conceitualmente errada, mas são aproximações que funcionam. Se você quiser ver a dedução real por binômio de Newton e as derivadas parciais, você consegue achar facilmente na internet. Eu acho até interessante que você consiga fazer isso. Bom, vamos para as duas deduções da equação de Brooke-Taylor? Espera só um pouquinho que é depois da vinheta. Como eu disse, a dedução real, ela até serve muito para simulações computacionais. Porque quando a gente faz a dedução real, a gente para o binômio de Newton em algum momento para chegar numa equação aproximada de uma corda ideal e fazer a comparação com a equação de uma onda ideal. Fazendo essas duas, a gente chega na equação de Taylor. Quando a gente joga isso num computador, para calcular dispersão, por exemplo, aí sim é muito importante você ter todo o binômio. Então você vai jogar lá toda a equação e ele vai trabalhar com as grandezas não lineares tal, para chegar num ponto bem legal. Se você for trabalhar com isso, tenho certeza que você vai utilizar a dedução real. O que a equação de Taylor nos mostra? Se você pegar um instrumento de corda, por exemplo, aqui, olha, um ukulele, um violão, um piano, enfim, qualquer instrumento de corda, ele está preso, tá vendo, ó, a duas extremidades, tá? E ele possui, cada corda vai possuir uma grossura. A gente chama isso de densidade linear. A corda que tem maior densidade linear é a que tem o som mais grave. Vocês dá para ouvir, porque tem tanto filtro esse negócio, mas ó. E a corda que tem menor densidade linear tem um som mais agudo. Densidade linear. Densidade geralmente é massa sobre volume, né? Mas aqui o comprimento da corda é muito maior que a espessura. Então a gente pode desconsiderar essa espessura, desconsiderar o volume e considerar apenas o comprimento. Então a relação entre a massa e o comprimento da corda é que dá a densidade linear. Já vou colocar ali. Mas ó, aqui eu tenho cordas que estão com o mesmo tamanho, tá vendo? Ó, mesmo tamanho, e emitem sons de frequências diferentes. Legal? Cada corda está presa aqui por um escaravelho, acho que é isso que chama, tá? E eu consigo rodar isso para afinar. Quer ver, ó? Por exemplo, pega um afinador qualquer de celular, de aplicativo. Quer ver? Flá, põe um afinador aí. Aí, boa. Olha só. Então aqui a gente tem um afinador. Ó. Essa corda tá afinada. Essa tá afinada, praticamente. Essa também. Essa também. Agora, e se a corda estiver desafinada? Imagina essa aqui, ó. Olha só. Ela está desafinada. Eu preciso afinar ela. Então eu vou ou apertar ou afrouxar a corda. Vou apertando, ó. E vai aproximando. Opa. Pronto. Temos agora um ukulele afinado. Mexendo aqui, ó, mexendo então na tração, na tensão da corda. Ah, então a frequência depende da tensão, Virgílio? Depende. A frequência depende da densidade linear? Depende. A frequência depende do comprimento também? Depende também, mas isso é uma outra equação. Aqui, vamos só para a equação de Taylor. Obrigado, Flávio. Bom, então agora vamos lá para as duas deduções que vão trazer algumas aproximações, tá bom? A primeira dedução, acho que é o que eu mais gosto, para falar a verdade, ela traz uma relação com a aceleração centrípeta.
Quando a gente faz a mesma relação para osciladores harmônicos, ela funciona. Então, muita gente vai falar que é uma coincidência. Algumas outras pessoas vão falar que não é uma coincidência, que é um valor extremamente aceitável por conta do modelo utilizado. Enfim, nós não vamos entrar nessa briga, tá bom? Vamos só ver como é que a equação de Taylor funciona. Então aqui a gente tem uma corda, essa corda então ela está esticada, tá? Vamos considerar essa corda esticada, eu vou perturbar a corda. Então, eu vou aplicar aqui uma perturbação e ela vai vibrar. Ela vai vibrar aqui como uma onda estacionária. Eu vou pegar um pedaciquinho da corda. Por que eu vou pegar um pedaciquinho da corda? Imagina que eu tenho um ângulo θ, ó, muito pequeno. Qual que é a situação? Por que eu utilizo um ângulo θ muito pequeno? Para ângulos muito pequenos, o seno de θ é aproximadamente igual a θ. Isso falando em radianos. Então, o seno de θ é aproximadamente igual a θ. Você já vai entender onde isso vai entrar. Para pêndulo simples, se você olhar lá a dedução de pêndulo simples, você vai ver também que a gente usa um ângulo extremamente pequeno, tá? Então, aqui, até mais ou menos 10 graus, eu gosto de dizer que é melhor usar ângulos até 5 graus. Mas, θ menor que 10 graus, com θ menor que 10 graus já dá legal para fazer essa aproximação. Essa corda tem uma massa. A densidade linear é a relação entre a massa e o comprimento. Espero que você tenha entendido isso, tá? Então, aqui a gente vai ter uma massa. E essa massa vai ser igual a densidade linear vezes ou multiplicado pelo comprimento. Vamos pegar um ponto, então, nessa corda, ó, vamos pegar um pontinho nela e vamos trazer esse ponto para cá. A hora que a gente traz esse ponto, a hora que a gente traz essa massa para cá, o que a gente tem? Presta atenção. A gente tem duas forças de tração. Ó, então uma segurando para um lado, percebe isso, ó? E outra para o outro lado. Show. Quando a gente decompõe essa tração, então imagina aqui, tração e tração. Vou decompor ela, tá? Na hora que eu decomponho essa tração, eu vou ter uma componente no eixo X e uma componente no eixo Y. A outra, uma componente no eixo Y e uma componente no eixo X. Lembra que eu falei de aproximações? Bom, aqui a gente considera que a onda não se propaga na horizontal, tá? Então a gente vai considerar só a componente no eixo Y. Olhando para a componente no eixo Y, o que nós temos? Nós temos que o TY, olha o θ aqui, ó. Tá? O θ está aqui, beleza? Ó. Olha só. Então, o TY é duas vezes, T vezes o seno de θ. 2TY vai ser a força resultante. Então, a força resultante é 2TY. Força resultante é massa vezes aceleração, que vai ser igual a 2 vezes T vezes o seno θ. Vamos lá. Quem é a aceleração? A aceleração aqui agora é a aproximação que muita gente não gosta de fazer, mas nós vamos fazer agora. Pensa que o TY aqui ele está apontando para onde? Para o centro dessa circunferência que eu desenhei aqui, ó. Tá? Então eu peguei um ponto da corda, desenhei, prolonguei uma circunferência e olha o centro dela aqui. Bom, então os dois TY estão apontando para o centro. Se aponta para o centro, então aceleração centrípeta. Massa vezes velocidade ao quadrado dividido pelo raio vai ser igual a 2t vezes o seno. Ótimo!
Quem é massa? Bom, massa é a densidade vezes o comprimento. Velocidade ao quadrado sobre R, 2t seno θ. Vamos lá? Como é que a gente mede o comprimento? Olha, o comprimento da corda aqui, ela vai ser o quê? Ela vai ser o ângulo vezes o raio, não é isso? O ângulo é 2θ. Então, 2θ vezes o raio. Vamos substituir. Mi vezes 2θ vezes R vezes V ao quadrado sobre R é igual a 2t vezes seno de θ. Ó, aqui me acompanha, tá bom? O 2 com o 2 já era. Continua me acompanhando. O R com o R já era. Até aqui tá fácil, né? Continua me acompanhando. O θ, como o θ é igual a seno de θ, então eu cortei também. E no fim, olha que interessante, né? No fim, olha que interessante. A gente ficou aqui com mi v ao quadrado igual a força tensora. E a gente chega então que a velocidade ao quadrado é a tração ou a tensão sobre mi. Ou aí chegamos à equação de Taylor. Velocidade é a raiz da tensão sobre mi. Virgílio, precisa saber essa dedução? Não. Como eu disse, é uma dedução extremamente aproximada. Então o vestibular não vai te pedir para saber isso. É legal você saber isso. Qual é a consequência? Tá lá, tem uma aula sobre cordas vibrantes. Qual é a consequência? Vamos lá? Você tem que lembrar que velocidade é lambda f, né? Equação fundamental. Legal. Então, se você aumentar a tensão, você aumenta a frequência, ou seja, o som fica mais agudo. Se você diminuir a tensão, diminui a frequência, ou seja, o som fica mais grave. Se você aumentar a grossura da corda, aumentar a densidade linear, o som fica mais grave. Diminui a densidade linear, o som fica mais agudo. Que é o que vai fazer, o que vai tornar diferente as cordas do violão, o som emitido pelas cordas do violão. Vamos para a próxima dedução? A próxima dedução, que também traz algumas aproximações, ela é feita de forma diferente, ela é mais aceita na comunidade científica, tá? Você vai pegar um pedaço da corda, olha só, vou pegar só esse pedaço. Peguei esse pedacinho, vamos analisar isso, esse pedaciquico da corda, tá? Ó, vamos lá, vou pegar, vou colocar ele aqui, ó. Só esse pedaço. Então deixei aqui como se fosse algo. Aí, esse pedaço ele vai ser tensionado, ele vai ser puxado por uma força F. Olha só. Olha onde está a força F. Essa força F, ela tem uma componente no eixo X e ela tem uma componente no eixo Y. Então, eu vou chamar isso aqui de Fy, isso aqui de Fx. Tracei as componentes. Legal. Além disso, a gente tem que calcular esse L aqui, tá bom? Então, vamos calcular esse L? Vamos calcular, ó. Esse L, que cadê? Esse L, que é massa sobre a densidade linear, vamos brincar aqui, ó. Ele vai ter uma componente aqui e uma componente aqui. Bom, essa componente vertical é uma distância, né? Então é a velocidade na vertical multiplicado pelo tempo. E a componente na horizontal é a velocidade horizontal multiplicada pelo tempo. Você deve ter percebido aí que nós temos dois triângulos semelhantes, com um ângulo, lembrando, muito pequeno, mas é muito pequeno.
tá? Então o θ ele tem um valor muito pequeno, o cosseno de θ tem um valor quase 1, não é isso? Bom, vamos lá. Então, vamos brincar com isso. Temos uma semelhança de triângulos. Vamos colocar eles aqui, ó. A gente tem então que, ó, base, altura, base, altura. Então nós temos que Vx vezes t dividido por Vy vezes t é igual a base Fx sobre Fy. Mas eu não quero F, né? Eu quero ver a relação de massa com... quero ver a relação de massa com velocidade e tal. Então eu posso passar esse t para cá multiplicando, esse t para cá dividindo. Vai ficar assim, ó. Vx sobre Vy é igual a Fx. Acredita que dá certo, hein? Vezes t dividido por Fy vezes t. Aqui é extremamente importante, porque F vezes t é impulso. Por que é mais bem aceita pela comunidade científica? Porque trabalha com um teorema do impulso. Como a corda estava inicialmente em repouso, então isso aqui vai ser igual a massa vezes a velocidade final. Beleza? Então, ó, Vx sobre Vy é igual a massa vezes a velocidade final. Bom, vamos lá, vamos deixar Fxt, beleza? E aqui a gente vai colocar m vezes v. Olha que bonitinho. Aí, olha só, esse cara é Vy. Então, a gente já viu que o Vy cai fora. Então, a gente não quer ele, tá? Tchau. Então, a gente vai ter que Vx, ó, é F, que no caso é a tensão na corda, né? O F, vezes o T, dividido pela massa. Ah, mas quanto é que vale a massa? A massa está aqui, ó. A massa é o comprimento. Então, vamos lá, ó. Vamos parar de chamar esse Vx de Vx, vamos chamar de V, tá legal? E vai ser igual a F vezes T, dividido pela massa, que é μ, vezes L. Ah, show, Virgílio, mas quem é L? Legal. Outra aproximação, né? Lembra, esse ângulo é muito pequeno. Então, Vx e V e tal, mesma coisa. Ou seja, o Lx é igual ao L. Então, a gente pode trabalhar com L valendo V vezes T. E aqui a gente já tirou o Vx, né? Não precisamos mais. Então, vai ficar V é igual a F vezes o tempo, dividido por μ vezes V vezes T. Ô, professor, então o T vai embora, né? Vai. E aí a gente vai ter que μ vezes V ao quadrado é igual a F, ou ou V é igual a raiz de F, que é a força tensora, sobre μ. Tá? E é a mesma coisa. Virgílio, qual dedução está certa? Para falar a verdade, se a gente pensar que todas estão totalmente aproximadas, nenhuma, sim. Tá? Correto, tal. Correto mesmo é você fazer lá pelo binômio de Newton, com derivadas parciais. E aí você vai chegar em fatores de dispersão, você vai chegar em fatores muito interessantes, caso você venha trabalhar com isso. Agora, essas aproximações, Virgílio, elas funcionam? Funcionam. Em vestibular, em Olimpíadas, elas são utilizadas? São utilizadas. Então não precisa ficar preocupado, preocupada. Claro, aqui, ó, metro por segundo, vamos lembrar, né? Velocidade é metro por segundo. A força é medida em Newton, tá? E a densidade linear é medida em quilogramas por metro. Olha só, você não comia lousa? Não, tá certo. Então, quilograma por metro e a força em Newton. Essas deduções, elas são elegantes, elas são bonitinhas, têm aproximações, como eu disse, até a dedução real possui aproximações. Então,
Espero que você tenha gostado. O mais importante é você entender o que é que significa essa equação. Então essa foi mais uma equação do ABF Deduz. Espero que você tenha gostado. Se gostou, clica no joinha aí, comenta, tá? Fala, olha, eu vi lá a equação, não vi. Faz o seu comentário, que isso é muito importante. Show de bola? Obrigado. Tchau, tchau.